Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, vamos começar nossa aula de circuitos elétricos. Então, agora começando conteúdo novo, né? Vamos começar, então, a parte dos teoremas, tá? Que são alguns teoremas de circuitos elétricos, tá? Então, são vários teoremas que nós vamos ver. O primeiro que nós vamos ver é o teorema da superposição, tá? Então, o que são os teoremas, pessoal? Tá? Então, para simplificar a análise de circuitos, né, foram desenvolvidos, então, esses alguns teoremas que eles não são ferramentas tão gerais quanto o método das malhas e dos nós, tá? Que eu considero como sendo o principal da disciplina. Digamos assim, tem o que aprender, o que é o mais importante da disciplina de circuitos elétricos? É malhas e nós, tá? São os métodos que vocês vão utilizar mais, tá? Claro que para a gente saber utilizar os métodos, a gente tem que saber primeiro a lei de Ohm, tá? Claro, a lei de Ohm é algo mais básico que tem que saber para usar um método mais complexo, mais abrangente, que é o método das malhas e nós. Claro, associação de resistores, tudo é importante, né? E aqui a gente vai ver também alguma dessas ferramentas que são um pouco mais específicas, tá? Mais específicas, não são tão gerais, mas elas são interessantes porque vocês conseguem, em algumas circunstâncias, utilizar elas, né? Por exemplo, o método da superposição, a gente pode resolver ele também, digamos, utilizar ele para resolver circuitos, mas o mais importante dele é a ideia, tá? A ideia por trás desses teoremas. Tá? O teorema de superposição é muito interessante a ideia. O teorema de Thevin e Norton, eles são o complemento, não vou dizer complementar, mas são semelhantes, mas feitos de forma diferente. Tá? Então, todos os teoremas eles são baseados em alguns conceitos básicos, né, que são o principal deles é o conceito da linearidade dos circuitos. Tá? Cada teorema vai ser visto numa aula específica, tá? E a gente vai começar com o teorema da superposição, ok? Como eu falei, o teorema a propriedade de linearidade ele é muito importante. Tá? E o que diz a propriedade de linearidade? A linearidade ela é um conceito que vem lá da matemática, né? Ela vem da matemática. Então, a linearidade, pessoal, ela descreve, antes, né, para começar a ver o que é o teorema de superposição, a gente vai ver alguns conceitozinhos matemáticos aqui no início, pessoal, que serve para entender melhor esses conceitos aí, tá? Que é bem importante também. Prestem atenção. Então, a linearidade, pessoal, ela descreve a relação linear entre causa e efeito, tá? Então, a linearidade é uma combinação de duas outras propriedades, que é a homogeneidade, que é o escalonamento ou proporcionalidade, e a propriedade aditiva, tá? Então, o que é a propriedade de homogeneidade? Tá? Então, se existe uma entrada de um sistema, tá? Que sistema poderia ser isso? O que é um sistema? Sistema é qualquer coisa que vocês considerem para análise. Por exemplo, um sistema pode ser um resistor, tá? Pode ser um resistor onde a entrada poderia ser a tensão aplicada e a saída a corrente. Tá? Então, esse é um sisteminha composto por um resistor apenas. Tá? Bem simples. Ok? Então, se a entrada de um sistema, né, que é a excitação do sistema, né, que aciona o sistema, ela for multiplicada por uma constante, a saída ou a resposta também será multiplicada por essa constante. Tá? Então, se isso acontecer, quer dizer que esse sistema ele é homogêneo. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um resistor linear, né, que todos os resistores que nós vimos são resistores lineares, né, a relação tensão-corrente é dada pela primeira lei de Ohm. Tá? Então, considerando a corrente como entrada e a tensão como saída, que foi o contrário que eu falei antes, tá? Então, a equação do circuito é isso aqui, né? Basicamente, entrou uma corrente, né? Isso aqui seria um circuito assim, ó. Eu teria uma fonte de corrente ligada a um resistor, ok? E aqui tem um resistor, digamos, de 10 ohms. Tá? Então, a saída seria essa tensão aqui, ó. Tá? Tensão VO de saída, que é a tensão no resistor, correto? Então, se nesse meu circuito aqui entrar 1 ampere, na minha saída vai sair 10 volts, ok? Isso aí é como se fosse uma função, né? Uma função. O que é uma função? Y igual a f de x, tá? Aqui, o pessoal, é a entrada e aqui é a saída. Tá? Tu entra por num lugar e sai no outro, tá? Então, aqui é a mesma coisa, tá entrando corrente e tá saindo tensão, tá? Do ponto de vista matemático, fica assim, ó. É uma tensão que ela é uma função da corrente, correto? Um resistor é um resistor. A tensão é a função da corrente. E nesse caso, qual função é? É uma função R vezes I.
tá? Onde poderia ser uma f de x, aqui seria a mesma coisa que uma função assim, a vezes x, né? Então seria uma função assim, e é x, y, ela é uma reta, tá? Então aqui poderia, em vez de ser um x, poderia ser corrente, e aqui no lugar de tensão poderia ser, do y poderia ser a tensão. Então entra corrente, sai tensão. Tá? Isso aqui é uma equação de uma reta lá de primeira ordem, isso aqui é visto no primeiro ano do ensino médio, para quem viu essa lá em matemática e não fazia ideia para que servia isso, ela é uma relação matemática aí que pode descrever um fenômeno físico, por exemplo, tensão e corrente num resistor. Tá? Então, caso a corrente da entrada aumentar por um fator K, tá? Digamos que dobrar a corrente. Tá? Então, nesse caso aqui, estou com 1 ampere, está saindo 10 volts. O que acontece se eu colocar 2 amperes aqui? Tá? O que vai acontecer com a tensão? Eu multipliquei por 2 a entrada. Tá? Então, no lugar aqui da entrada, pessoal, eu coloquei K vezes I, ou seja, por exemplo, aqui 2 vezes a corrente. Tá? Então, se eu pegar e multiplicar por 2 vezes a corrente, a gente já sabe, porque a gente já viu os circuitos, que a tensão vai dobrar na saída, vai ser 20 volts. Ok? Então, quer dizer, como é que eu faço para ver isso aqui, se é linear? Eu, matematicamente, eu tenho que conseguir tirar essa constante K para fora do R vezes I. Então, aqui fica o R vezes I de novo, que é a mesma coisa do início aqui. Então, R vezes I é a tensão inicial. Tá? Então, no lugar de R vezes I ficou V. Então, significa o quê? Que a nova tensão multiplicada por K, ela é K vezes a tensão inicial. Tá? Matematicamente, é como se eu tivesse assim, a função Vx, que é a saída, quando a entrada multiplicou por K. Ok? Então, vai ser a mesma coisa aqui. O que vai acontecer? Eu peguei esse K aqui, pessoal, e tirei para fora da função. Tá? Então, quer dizer que a saída vai ser multiplicada por K. Tá? A entrada é multiplicada por K, então a saída é multiplicada por K. Ok? Então, esse sistema é um sistema homogêneo. Ok? Então, os circuitos lineares que a gente está utilizando aqui com resistores, eles são circuitos homogêneos. Tá? Beleza? Então, caso seja possível escrever as equações assim, significa que elas atendem ao critério da homogeneidade. Se eu conseguir tirar esse K, que está dentro da função aqui, tirar para fora. Tá? Isso vai depender de função para função, tá, pessoal? Tá? Não tem como saber de canalizar a função. Tá? E a outra propriedade é a propriedade da adição. Tá? Então, a resposta de um sistema com várias entradas, ela é expressa pela soma das respostas individuais, considerando elas separadamente. Tá? Por exemplo, considere a resposta de um resistor a uma entrada constituída de duas correntes, I1 e I2, obtém-se a seguinte relação para as respostas individuais. Então, se eu tiver um resistor, que é o mesmo resistor, colocar uma corrente I1, vai dar uma tensão V1. Se eu colocar a corrente I2, vai dar a tensão V2. Então, são dois experimentos separados. Tá? Uma hora eu coloco uma corrente, depois eu coloco outra corrente. E meço a tensão das duas. Tá? Então, seria assim, V1 é a função da corrente 1, V2 é a função da corrente 2, sendo que a função é a mesma. Tá? É o mesmo resistor, né? O que acontece? O que acontece se, em vez de eu colocar uma corrente e depois a outra, eu colocasse a soma das duas? Tá? Se eu colocar a soma das duas, então vai entrar I1 e I2. Tá? Então, eu vou multiplicar, fazer a distributiva. Tá? Vai ficar R1, R vezes I1, R vezes I2. Tá? R vezes I1 é a tensão inicial, aqui, V1. E o R vezes I2 é a outra tensão. Então, vocês estão vendo que a tensão de saída da soma das duas correntes entrando é igual à soma das duas tensões que saem com elas individualmente. Tá? Então, eu consegui separar as duas. Tá? Então, isso aqui é um sistema ele possui a propriedade de adição nesse sistema. Tá? Matematicamente falando, seria V1, 2, aqui que seria a contribuição da tensão 1 mais a I2, as duas juntas, né? Então, eu vou escrever elas assim. Ou seja, a F de 1 mais I2 é igual ao F de 1 mais F de 2. Tá? Então, é a soma das duas contribuições separadas. Tá? Então, todo circuito, pessoal, contendo resistores, fontes de tensão e fonte de corrente, ele é linear. Por quê? Porque ele atende essas dois critérios. A homogeneidade e a adição. Tá?
Beleza? Essa parte é mais chatinha, né? É só alguns conceitos, né? Mas eu acho que esses conceitos são bem simples. Aqui eu dei exemplos muito simples, né? Contendo apenas resistores, e são circuitos que são lineares. Tá? Depois a gente vai ver um caso onde não é linear. Tá? Beleza? Dúvidas daqui? Tranquilo, né? Tranquilo? Então tá. Então agora vamos ver um caso onde a gente só viu casos onde é linear. Tá? Então vamos ver um caso onde não é linear. Tá? Então, por exemplo, quando eu tiver um circuito assim, ó, pode ser aquele mesmo circuito de antes, tá? Que eu vou desenhar como sendo uma caixinha, tá? Que antes lá era uma caixinha, entrava corrente e saía tensão, né? Esse era o exemplo que eu dei antes. Entrava corrente e saía tensão. O que tinha aqui dentro? Um resistor, né? Entrava uma corrente e saía tensão, tá? O que nós vamos ver agora, vai entrar corrente e vai sair potência. Tá? Então é a potência que eu quero considerar, não mais a tensão. Tá? Então a potência, nesse caso, é R vezes a corrente ao quadrado que passa no resistor. Né? Tá? Então, suponha que a corrente seja aumentada por um fator K. Ok? Então, em vez de... Quando eu tenho uma corrente I, está saindo a potência P. Ok? Quando eu entrar uma corrente K vezes I, ou seja, por exemplo, 2 vezes I, tá? Se eu dobrei a corrente, o que vai acontecer com a potência em relação à potência inicial, apenas com a corrente I? Tá? Isso que eu quero analisar aqui. Então, se eu pegar e elevar isso aqui ao quadrado, ó, vocês vão vendo que aqui eu vou ficar, o R vai vir para cá, o I vai ficar ao quadrado, o K também vai ficar ao quadrado, e a potência, pessoal, no caso aqui, se o meu K fosse 2, aqui fica 2 ao quadrado. Então, a minha potência ela vai ficar 4 vezes a potência inicial, tá? Apenas com a corrente I. Tá? Então, se eu dobrar o valor da minha corrente, eu vou quadruplicar o valor da potência. Então, esse negócio não é mais linear. Tá? Esse K aqui vai fazer com que, se a gente colocar essa curva aqui, né, a gente consegue ver já na própria curva, onde aqui é a corrente e aqui é a potência, que essa potência faz isso aqui, né? Porque ele é um termo ao quadrado. É como se fosse uma função assim, ó, y igual a x ao quadrado. Né? Ele é uma parábola. Né? Então não é mais linear. Linear teria que ser com uma reta, né? Teria que ser assim. Ok? Então o circuito não é. A potência, pessoal, ela não é linear em relação à corrente. A gente pode ver na própria equação ali. Tá? Então é bem fácil de ver quando não é linear. Então a corrente aumentou por um fator K, mas a potência aumentou K ao quadrado. Então ela não é homogênea. Tá? E com relação à propriedade de adição, se eu pegar a corrente individual, corrente 1 vai dar uma potência P1. Se eu colocar a corrente 2, vai dar P2. E se eu colocar a soma delas, pessoal, tá? Eu vou pegar, vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, aqui mais o quadrado do segundo, vai dar uma equação assim. E daí, se a gente colocar ela fazer a distributiva aqui, né? Vai ficar R vezes I1 ao quadrado, que é essa potência aqui, ó, tá? E essa aqui, ó, que é igual a essa aqui, ó. Ok, apareceu a soma. Só que apareceu esse outro termo aqui. Tá? Então, eu não consigo escrever P1 mais P2 igual a P12. Tá? Então, sobrou esse termo aqui. Se não tivesse esse termo aqui, ó, se não tivesse esse termo aqui, daí elas seriam iguais. O P12 seria igual à soma de P1 aqui mais P2. Ok? Mas não é o caso. Então, soma das potências individuais não é igual à potência calculada com a soma das correntes. Não atende à propriedade da adição. Ok? Então, potência, pessoal, não é linear. Beleza? Tranquilo? Potência não é linear em relação à corrente. E a tensão também não. Tá? Não, a potência não é linear em relação à tensão também. Ok? Tranquilo? Ok, então agora vamos fazer um exemplozinho aqui que vai motivar, então, de onde sai a questão da superposição, o teorema da superposição. Então, por exemplo, esse circuito aqui, ó, pessoal, nós já vimos, né, que circuitos contendo resistores e fontes, ele é linear. Tá? Então, é linear. Todos os circuitos que nós vamos estudar aqui são lineares. Ok? Então, o circuito abaixo possui uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, ou seja, duas entradas, tá? Eu considerei como sendo entradas,
E o valor que eu estou considerando como saída é o Vx, tá? Que é essa tensão aqui em relação ao terra aqui, que é o nosso 0 volt, por nós aqui, né? Esse cara aqui é o nosso 0 volt, tá? Então, o Vx é a saída, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar que esta tensão Vx aqui, ela possui uma contribuição de cada uma dessas duas fontes. Tá? Por quê? Porque essa corrente aqui, pessoal, ela vai entrar aqui nesse resistor e vai produzir uma tensão. E essa tensão aqui vai ter uma corrente que vai produzir uma tensão ali. Tá? Vocês conseguem ver que as duas fontes vão contribuir para essa tensão Vx? Tá? Ambas contribuem. Então, agora, quanto que cada uma contribui? E esse é o objetivo da análise por superposição, identificar quanto que cada fonte contribui. Ok? Então, se eu fosse resolver esse circuito aí, eu resolveria, como só tem um nó aqui com tensão determinada, e eu estou buscando própria tensão, eu resolveria isso aqui por utilizando nós. Tá? Poderia ser por malhas? Poderia. Uma malha aqui e uma malha aqui, não tem problema. Tá? A malha já estaria resolvida aqui. Mas eu quero resolver por nós, tá? Então, analisando esse nó aqui, pessoal, o que eu faria? Eu colocaria as correntes aí que eu quero analisar. Então, por exemplo, aqui a corrente IR1 e IR2 para baixo, tá? E daí, olhando as correntes que estão chegando nesse nó, nós temos o IR1 entrando no nó, a corrente I entrando no nó e a corrente IR2 saindo do nó. Tá? Então, essa aqui é o IR1, tá? Essa aqui é a corrente I e essa aqui é o IR2. Tá? Beleza? Nós está dominado, né, pessoal? Nós não tem mais o que ficar dúvida, né? Vocês estão fazendo a lista aí, tem mais uma listinha para essa semana, né? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida ainda nessa parte, pessoal? Eu errei ali porque o boca abertei ali na hora, eu vi o seu comentário lá. É por isso que eu não mandei a segunda parte, né? Porque nunca fechava a potência, né? Então não adiantava mandar. Sim. Tem que cuidar, isso aí já errou lá logo no início, né? Isso aí isso é um problema sempre. Quando mais no início tu errar, mais vai cascatear o problema. Tá? Mas os demais aí, pessoal, tá tudo dominado, a parte de nós aí, acho que não tem mais galho, né? É nóis. É nóis, tá. Então tá. Então, seguindo, pessoal. Então, eu encontrei uma equação aqui, eu não vou colocar nem valores, ó, nessa equação aqui, ó. Tem o IR1 e IR2, eu vou deixar eles ali, nem vou colocar os valores aqui. Tá? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que isolar o Vx nessa equação aqui, né? Para pegar e isolar ele e calcular. Então, aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo dos dois lados, né? Tenho aqui, ó, tem o resistor 1, resistor 2. Quanto que é o mínimo de R1 com R2? Sem usar valores, tá? Esqueçam valores aqui. Como é que a gente faz para tirar o mínimo quando eu tenho variáveis aqui? Tá? Se tu não sabe qual que é o mínimo, são variáveis, né? Um dos múltiplos é o produto dos dois. Eu coloquei R1 vezes R2. Tá? Posso fazer isso, não tem problema. Não, eu faço o mínimo. R1 vezes R2 dividido por R1 vai dar R2. Então, multiplica pelo que está em cima. Tá? Fica R2V menos R2Vx. Esse cara dividido por 1 aqui vai dar R1 vezes R2 vezes I. R1 dividido por R2 vai dar R1 vezes Vx. Daí cancela esses dois caras aqui. Tá? E daí isola o Vx. Então, o Vx é isso aqui. Ó. Tá? Eu não precisaria colocar números. Eu posso colocar os números nas resistências depois. Tá? Depois. Ok? Então, aqui é uma soma dividido por um denominador. Tá? Que daí eu posso separar assim, ó, em duas partes. Tá? Por que eu fiz isso, pessoal? Eu fiz isso pelo seguinte. Porque eu quero mostrar o seguinte, ó, que nesta forma que essa equação está apresentada, ela tem assim, ó, uma parcela vezes a tensão, tá? E uma parcela vezes a corrente, tá? Então eu tenho duas parcelas. E vocês estão vendo que elas são independentes, ó. Aqui eu tenho uma parcela vezes o Vx, esse número aqui vai dar um número menor que 1, né? Vamos colocar valores agora, então, já que chegamos até aqui, né? Então, quanto que é o R2 aqui? O R2 é 20. Então, essa parcela aqui, pessoal, vai dar... que eu chamei aqui de KV, né? Quanto que é o KV?
o KV é R2 sobre R1 mais R2. Então, R2 é 20 sobre 30 mais 20. Então, vai dar 20 sobre 50. Quanto é que dá isso? Vai dar 0,4, né? Isso, né? Vai dar 20 sobre 50. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, vai dar 40 sobre 100, né? Que é 0,4. Tá? E aqui vai dar R1 vezes R2, R1 mais R2. Tá? Então, isso aqui é KI. Né? R1 vezes R2. Quanto é que dá isso aqui? Dá 30 vezes 20 sobre 30 mais 20. Vezes, isso aqui dá 600 sobre 50. Isso aqui dá 12, né? Tá? Então, a tensão de saída, pessoal, ela é 0,4 vezes o V mais 12 vezes o I. Ok? Daí eu só substituo o valor da fonte de corrente aqui. Tá? Se tiver mais tensão ou mais corrente. Tá? Só que olha essa equação aqui, pessoal. Olha isso aqui. Ó. Que equação? Isso aqui, vocês já não viram essa... Se eu pegar e apagar esse cara aqui, ó. Se eu apagar isso aqui, olhar só esse termo aqui, ó. Tá? E eu vim aqui, ó. Vocês estão vendo que quando eu apaguei aqui, eu risquei a corrente, né? Então, já que eu tirei da equação, eu vou tirar essa corrente aqui, ó, também. Tá? O que ficou aqui? Que circuito é esse aqui, ó? Que circuitinho é esse aqui, ó? Vocês usavam uma regra lá ainda para calcular essa tensão quando tinha 2 resistores, assim, ó. Como é que era aquele circuitinho que a gente fazia lá? Série, não? É um série, tá? Mas tinha uma regra do divisor de... Divisor de quê? É um circuito série, com certeza. Para ficar essa equação assim, ó, tensão vezes o R2, ó, o que sobrou na equação. Tá? Então, Vx seria tensão vezes o R2 sobre R1 mais R2. O que é essa equação aqui mesmo, hein? Lembram lá, pessoal? Divisor de tensão, né? Lembram? Então, isso aqui ó, é a corrente. Ah, professor, agora eu só sei nós, não sei mais nada, não sei mais associação de resistores. Gastei todos os neurônios fazendo nós agora, já deu um nó na cabeça, eu não sei mais, professor, não sei o que é nós. Não sei mais o que é associação de resistores. Não sei o que é divisor de tensão mais, já esqueci. Ah, não pode, pessoal, tem que lembrar. Explicou nós, os malhas já ficou para trás. Nós já esqueceram, já tomaram um trago e já esqueceram naquela. Não é assim. Não dá para formatar aí no HD, tem bastante coisa para botar no HD antes de... Tá? Precisa fazer backup. Tem que fazer backup. Tem que fazer. O pessoal se lembrou daquela aula lá, daquele slide lá. Tá, viram o que eu expliquei aqui? Esqueçam tudo que eu expliquei e agora vale daqui em diante. Aquele é legal, né? Aquele é bom, é para causar desconforto, né? Aprendizado não é só conforto, pessoal. Tem que ter um desconforto para exercitar. Tá? Então aqui, ó, pessoal, é um circuitinho série. Se eu quero saber a tensão Vx, é a tensão em cima desse resistor. Tá? Então, o que eu... se eu quero calcular a tensão em cima do R2, eu calculo a corrente, né? Que é a tensão sobre o resistor equivalente, que é o R1 mais R2. Né? Então, V sobre R1 mais R2 dá a corrente, vezes o R2 vai dar a tensão aqui, que é o Vx. Ok? Então, vocês estão vendo ó, que a parcela... então, a tensão Vx é composta por duas parcelas. Uma parcela que depende do V. Tá? E para mim calcular essa parcela, pessoal, eu ignorei a corrente. Tá? Ignorei a corrente. Beleza? Então, eu fiz um divisor de tensão aqui. Tá? Então, esse divisor de tensão sempre vai dar uma tensão menor. Viu? Deu 0,4 vezes a tensão da fonte. Então, se eu tivesse aqui 100 volts, então aqui eu teria 40 volts. Tá? Que é a parcela só da contribuição dessa fonte de 100. Tá? Então, e daí se eu quisesse calcular... agora vamos fazer o contrário. Ó. Eu vou pegar e vou esquecer a parcela. Tá? Esquecer a parcela da tensão. Ó. Tá? Eu vó zerar a tensão. Ó. Zerei a tensão, zera toda essa parcela. Tá? Zera isso aqui. Sobra só a corrente. Então, para mim zerar a tensão, tem que fazer um curto aqui. Ó. Tá? Fiz um curto. Então, o que sobrou nesse circuito? Ó? O circuito sobrou assim. Ó. Sobrou esse resistor, a fonte de corrente para cima
E esse resistor, ó, um terminal está no VX, que está aqui, ó, VX. O outro lado é terra. E esse resistor R1, ele ficou assim, ó, pro terra também, né? Por esse curto que eu fiz no lugar da fonte. Esqueçam que ela está aqui. Fiz um curto no lugar da fonte, tá? Então, que circuitinho é esse aqui agora? Paralelo. É um circuito paralelo. Como é que eu faria para calcular essa tensão VX num circuito paralelo? Como é que vocês fariam? Usando a associação de resistores. Né? Como é que vocês fariam para calcular a tensão em cima do paralelo desses dois resistores aí? Eu faria o quê? Faria o paralelo deles, né, vezes a corrente. Correto? Então, quanto é o paralelo dos dois resistores? R1 vezes R2 dividido pela soma dos resistores. Tá? Então, esse circuitinho virou um circuitinho paralelo. Tá? E daí aqui, ó, pessoal, eu vou ter a contribuição da fonte de corrente. Tá? Porque o paralelo de 20 com 30 vai dar 12, né? Isso aqui vai dar 12 ohms vezes a corrente, digamos que fosse 5 amperes aqui. Tá? 5 amperes. Então, a contribuição da fonte de corrente daria 60 volts. Tá? 60 volts. Ok? Então, esta fonte aqui, ó, de corrente contribuiu com 60 volts. Tá? Enquanto que se eu tivesse 100 volts aqui, ó, agora eu vou limpar tudo aqui. Ó. Então, aqui eu tinha 5 amperes, aqui eu tinha 100 volts. Então, esta parcela aqui, ó, pessoal, vai contribuir com 0,4 vezes... 5 vezes 12, né? Que vai dar 60 volts. E essa fonte aqui, ó, pessoal, quando eu fizer o divisor resistivo, ó, vai sobrar 100 volts aqui. Tá? Então, a equação está dizendo que o resultado é a soma dos dois, é 160 volts. Tá? Não sei se vocês perceberam o que nós fizemos aqui. Ó. O circuito tem duas fontes e nós resolvemos elas separadas. Tá? Então, se eu quero resolver aqui, ó, por quê? Por que eu posso separar? Porque tem uma soma aqui. Ó. Tá? Em todos os circuitos vai ser assim. Ó. A tensão ou a corrente que eu quero considerar, ela é sempre uma parcela de cada fonte. Tá? Cada fonte vai contribuir com uma parcela. Ok? Então, cada fonte vai contribuir um pouquinho para formar a tensão total. Então, quanto que é a tensão nesse circuito total? 160. Tá? Então, 60 volts vieram daqui e 40 volts vieram. Não é 160, é 12 vezes... Tá, 160. Então, aqui 60 volts vieram daqui, tá? E 100 volts vieram daqui, tá? Não é 100 aqui, é 40, tá? Porque aqui é 100, tá? Então, 100 vezes o 0,4 aqui do divisor, né, vai dar 100. Então, o total vai dar 100 aqui. Tá? Ok? Então, 60 volts vieram daqui e 40 volts vieram daqui. Tá? Ok? Conseguiram ver, pessoal, que a ideia a gente vai pegar e cada fonte vai ter a sua contribuição. E cada contribuição pode ser calculada separadamente, zerando as outras fontes. Tá? Porque como as equações ficam separadas, eu vou resolver essa parcela aqui primeiro. Para resolver essa parcela, eu tenho que zerar a outra. Ó, tá? Eu zero a outra e resolvo aquela fonte separada. Tá? Ok? Então, no final das contas, vocês vão ver que a tensão final que eu estou buscando, nesse caso eu estou buscando só a tensão Vx, ela é uma função da fonte de tensão e da fonte de corrente. Tá? Ou de quantas fontes tiverem. Se tiver 10 fontes, vai ser função da fonte V1, V2, V3. Tá? Consegue enxergar isso, pessoal? Consegue? Vocês estão mais quietos que o normal hoje. Segunda-feira é um dia que deveria estar todo mundo animado. Tá meio difícil processar essa informação, professor. Vou ser sincero com o senhor. Tentando assimilar aqui também, Tiki. Tentando assimilar. É que quando apareceu aquele 160 ali, o que eu tinha entendido foi por água abaixo. Desculpa. Vamos voltar. Aqui era 100 volts aqui, ó. 100 volts e aqui era 5 amperes. Desculpa pela confusão dos números ali. 5 amperes. Tá? 20 e 30, isso aqui ó, vai dar, esse número aqui vai dar 0,4, né? Vezes 100, tá? Isso aqui tudo 0,4 vezes 100 vai dar 40. Isso aqui vai dar 40 volts. E aqui, ó, esse paralelo aqui vai dar 12.
e essa corrente aqui é 5. 5 vezes 12, tudo isso aqui vai dar 60. Tá? Então, a soma do 40 com o 60 vai dar 100. Ok? Então, esse cara aqui vai ter 100 volts. Sendo que desses 100 volts, que é a contribuição das duas, 60 volts foram a contribuição desse cara aqui, ó, e 40 veio daqui. Tá? Ok? Cada uma contribuiu com um pouquinho. Cada uma... Porque o que é a tensão Vx no final das contas? É a tensão em cima desse resistor. Tá? Porque o negativo dele está ligado no terra aqui, ó, no 0 volt. Tá? Então, no final das contas, quem vai definir quanto que é o Vx é a tensão em cima desse resistor. Então, se eu quero aumentar a tensão no Vx, eu tenho que mandar mais corrente para ele. Tá? E a corrente vem de dois lugares diferentes. Vem da fonte de corrente e vem da fonte de tensão. Ambas colocam corrente para esse resistor R2 aqui. Tá? Professor, deixa eu ver se eu peguei a ideia. É tipo, a gente usou a lei de Kirchhoff para achar uma fórmula que quando a gente não tem o valor das fontes, a gente consegue, tipo, multiplicar por um certo número que a gente encontrou para achar, tipo, nossa, acho que finalmente entendi isso. É isso aí, é isso aí. Então, para que uma aplicação assim, ó, já de cara, pessoal, tá? Porque é o seguinte, ó, digamos que aqui, ó, nós conseguimos encontrar uma equação no final das contas, né? Que ela é isso aqui, ó. Ela é Vx, né? Que eu estou procurando, que ela é, digamos que os resistores estejam fixos, tá? O resistor não muda mais. Então, o resistor, nesse caso aqui, ó, vai dar 0,4, tá? Vezes o valor da fonte de tensão, mais 12 vezes o valor da corrente. Digamos que vocês estejam fazendo um circuito lá, que vocês vão talvez mais para frente, um circuito eletrônico um pouco mais complicado, onde vocês precisam trocar o valor da fonte. Eu quero saber agora quanto que é o Vx quando eu colocar 80 volts na fonte, não mais 100. Se vocês estivessem fazendo por malhas, vocês teriam que recalcular todas as malhas. Se fosse por nó, teria que recalcular todo o nó. Ok? Agora, se eu cheguei nessa equação aqui, ó, tá? Esse 0,4 depende do R1 e do R2, que não mudaram. E o 12 depende do R1 e R2, que também não mudaram. Então, eu só boto 80 volts aqui, ó, tá? E já calculo o Vx. Não precisa recalcular tudo. Tá? Você já tem uma equaçãozinha pronta que depende dos resistores que não mudam. Tá? Supondo que não vai trocar resistor. Tá? Digamos que daí o 5 seja fixo também, então, no final das contas, né, digamos que só queira ficar mexendo na tensão. Então, o Vx ela é 0,4 vezes V mais 60. Tá? Porque daí, digamos que essa aqui seja fixa. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, com o I igual a 5 amperes fixo. Tá? Olha que maravilha, pessoal. Vocês têm uma tensão, uma equação que virou uma equação no primeiro grau aqui, ó, onde vocês podem trocar só o valor da fonte de tensão, tá? E o resto fica fixo. Tá? Por quê? Porque a contribuição da fonte de 60 amperes já está aqui, ó, tá pronta. Ela não vai mais mudar. Tá? As duas fontes são uma independente da outra. Tá? Legal, né? Antes parecia que estava tudo misturado, tu não sabia de onde é que vinha a corrente, né? Tipo, aqui tu tem um Vx, tá? Mas o Vx veio corrente dos dois lados, né? Das duas malhas, né? Das duas fontes. Tá, mas quanto que vem de cada uma? Antes a gente não sabia. Então agora a gente consegue separar as duas. Tá? A professora, eu tava feliz que tipo, era até simples achar um bagulhinho nosso, só que eu tô pensando agora naquele circuito que parece um projeto de casa, que tem uns 5 nó que tem que achar o valor. Tá, isso aí. Então, Claro, tem um circuito com apenas uma fonte não vai ter implicação nenhuma esse teorema, o que nós vamos ver agora, né? Separar, né? Mas quando nós temos mais que uma fonte, pense o seguinte, ó, pense que nós, num sistema de distribuição de energia aí, né? Nós temos o sistema elétrico brasileiro, por exemplo, as linhas de transmissão, né? Levam energia para tudo que é lado, né? Só que existem milhares de geradores ligados nessa mesma rede. Cada gerador desses é uma fonte de tensão,
tá? É uma fontezinha de tensão dessas ligado na rede. Cada uma contribui com um pouquinho de corrente, tá? Para ter energia para todo mundo. Aí tu consegue, com isso, saber separar, né, quanto que vem de cada uma, tá? Então, claro que nós não vamos fazer assim, ó, desse jeito aqui, ó, eu fiz tudo misturado, ó, para depois separar, tá? Agora nós vamos ver um método para fazer esse cálculo de maneira mais fácil, tá? Mas eu quero que vocês entendam a ideia, tá? Que a ideia é o seguinte, que cada fonte pode ser separada do circuito, tá? Pode ser resolvida separada, tá? Então, nesse caso, olhando para a equação, como na equação apareceu separado, eu vou limpar a tela de novo aqui. Ó, na equação final do Vx, apareceu dois termos separados, tá? Então, se eu quisesse resolver só um deles, né, eu poderia zerar o outro. Então, é só zerar a fonte. Então, esta, pessoal, é a ideia do princípio da superposição, que a resposta final é a superposição das respostas de cada uma das fontes, tá? Beleza? Então, posso seguir? Acho que tranquilo até aí? Quanto mais vocês entenderem, quanto mais pegarem da ideia agora, melhor. Tá? Tranquilo não é bem a palavra, professor, mas acho que daqui a pouco começa a fazer sentido. Isso, tem isso também, né? Conforme a gente vai avançando, vocês vão pegando a ideia. Tá? Então, assim, ó, como o circuito, pessoal, ele é linear, nós podemos solucionar a tensão da saída para cada fonte individualmente, tá? Considerando a outra zero. E depois a gente soma no resultado final. Que nem aqui, ó, nós podemos resolver primeiro a fonte de tensão, tá? Zerando a corrente. E depois a gente resolve a corrente, zerando a tensão, e daí soma o resultado, tá? Tem que ficar claro que a contribuição de cada uma, cada fonte, no final a gente tem que somar, tá? Então a gente calcula a contribuição da fonte de tensão mais a contribuição da fonte de corrente, tá? Então o resultado é a soma, é a superposição dos dois, tá? Então, por exemplo, a gente viu que a tensão Vx, que é essa que eu estou buscando, ela é uma função da fonte de tensão e da fonte de corrente. Então a fonte de tensão entra aqui, ó, e a fonte de corrente entra aqui, ó. Tá? É uma função de duas variáveis. A gente sempre aprendeu o y igual a f de x, né? Mas a gente pode ter y em função de x, de w, de outra coisa aqui, né? Pode ser uma função de várias coisas, tá? Ok? Então, por exemplo, temperatura, por exemplo. A temperatura pode ser função da velocidade do vento e da pressão atmosférica. Então, nunca nada é dependente apenas de uma coisa só, né? Ela pode depender de várias coisas. O que eu quero mostrar para vocês é que neste circuito, nesse tipo de circuito que nós vamos ver agora, em vez de a gente resolver a tensão e a corrente juntas, eu posso pegar e somar essa mesma função aí, considerando a corrente zero, mais a mesma resposta considerando a tensão igual a zero. Tá? Porque o primeiro índice aqui é a tensão e o segundo é a corrente. Tá? Então a corrente é igual a zero na primeira resposta, que nós já vamos ver como é que faz, e depois vai ser zerando a tensão. Tá? A gente vai separar as duas coisas. Tá? Então, primeiro soluciona V para I igual a zero, depois soluciona I para V igual a zero. Tá? Então, é o seguinte, tá, isso aí é a teoria, né? Teoria. Tá? Então, vamos primeiro à definição do teorema da superposição, depois vamos ver como é que a gente faz. Tá? Então, a partir de tudo isso aí que eu falei, nós vamos chegar à definição do teorema da superposição, que ele diz o seguinte: o teorema da superposição diz que a tensão ou corrente em um elemento linear de circuito, que pode ser um resistor ou fonte, é a soma das tensões ou correntes sobre o elemento devido a cada fonte independente agindo individualmente. Tá? Então, cada fonte independente. O que é uma fonte independente? É uma fonte assim, né? Assim ou assim. Isso aqui é uma fonte independente. Tá? O que é uma fonte dependente? É a fonte controlada. Tá? A fonte controlada nós vamos ver depois, que é um caso à parte. Tá? Mas, então, essas fontes aqui, elas podem ser uma zerada e calculada a partir da outra e vice-versa. Tá? Então, cada uma vai agir individualmente, como se fosse individualmente. Tá? Depois a gente soma tudo no final e acha a resposta final. Tá?
Então, quais são os passos para a gente utilizar o teorema? Passos são os seguintes. Eu vou passar meio rápido aqui, depois a gente vai fazer na prática, que é mais fácil. Tá? Então, o primeiro passo, desligar todas as fontes independentes, exceto uma. Tá? Então, as fontes dependentes nunca serão desligadas. A gente vai ver depois. Daí, encontrar a tensão ocorrente devido àquela fonte ativa usando algum método. Malhas, nós, associação de resistores. Depois, a gente vai repetir o passo 1 para cada uma das outras fontes. Tá? Então, a gente vai resolver uma fonte de cada vez. E depois soma no final. Tá? Bem simples. Depois a gente vai somar a contribuição de cada fonte. Tá? E daí está resolvido. Tá? Bom, deixa sempre uma fonte ligada por vez. E calcula a contribuição daquela fonte. Tá? Então, a pergunta é, como é que eu desligo uma fonte? Como é que eu desligo a fonte que eu não estou considerando? Eu tenho que zerar ela. Então, como é que eu zero uma fonte? Fonte independente, né? Fonte controlada é separada. Então, uma fonte de tensão, para mim desligar ela, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que zerar a tensão dela. Tá? Então, se tem uma fonte de 100 volts no circuito, na hora que eu estiver considerando ela desligada, eu vou zerar ela. Uma fonte de tensão, pessoal, com zero de tensão, ela é um curto-circuito. Tá? Por quê? Porque se a tensão entre dois pontos aqui ela é 0 volt, então ela é como se fosse um curto. Ela vira um fio aqui. Ó. Tá? E a fonte de corrente, a fonte de tensão, pessoal, a corrente que passa nela não depende da tensão dela. Tá? Depende das outras coisas que tem no circuito, resistores e tal. Então, ela é um curto. Né? O curto, a corrente depende das outras coisas que tiverem. Tá? E depois nós temos a fonte de corrente. Como eu zero uma fonte de corrente? O que eu vou fazer? Eu vou zerar a corrente. Então, eu vou ter uma fonte de corrente, digamos, tem 10 amperes passando nela, eu quero zerar ela. Então, eu vou dizer que essa fonte agora é 0 amperes. Tá? O que é uma parte do circuito, um ramo, onde é 0 amperes? Tipo, não passa corrente. Tá? Não passa corrente. Então, se não passa corrente, ela é um circuito aberto. Tá? Então, quando a gente quiser zerar, fonte de tensão vira curto, fonte de corrente vira circuito aberto. Tá? Então, esse vai ser o procedimento que nós vamos fazer. Tá? Beleza? Dúvidas até aí? Eu acho que ainda não tem dúvida, porque a ficha está caindo ainda. Nós vamos ver agora na hora do exercício. Tá? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer o primeiro caso, hein? Tá? Com duas fontes. Tá? E daí a gente quer calcular a contribuição de cada uma dessas fontes aí. Tá? Então a primeira contribuição, pessoal, vai ser, o primeiro exemplo vai ser com esse mesmo circuito que nós vimos antes, só que agora com valores. Aí, tá? Não é 100 volts que nem eu botei antes, é 50 volts agora. Tá? Então, ó, calcular a contribuição de cada fonte de tensão, de cada fonte na tensão Vx. Tá? Então eu só quero calcular a tensão Vx. Tá? Então, usando o teorema da superposição. Tá? Eu quero calcular a tensão Vx e a potência no resistor R2. Tá? Potência no resistor R2. Então, tá. Então, como é que eu faço? Eu tenho que calcular a contribuição de cada uma das fontes. Tá? Então, como é que eu faço isso? Primeiro passo. Só um pouquinho. Primeiro passo, então, eu vou desligar todas as fontes independentes, exceto uma delas. Tá? Eu vou encontrar a tensão ocorrente devido àquela fonte usando algum método. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira fonte que eu vou considerar, pessoal, é a fonte de 50 volts. Tá? Por quê? Porque eu quis. Tá? É arbitrário. Eu quero primeiro a fonte de tensão ou primeiro a fonte de corrente. Tá? Primeiro, eu vou fazer a fonte de tensão. Tá? E daí eu tenho que zerar a fonte de corrente. Tá? Lembrando, como é que eu zero a fonte de corrente? Eu vou dizer que a fonte de corrente tem 0 amperes. Tá? Então, se é 0 amperes, não passa corrente. O que é um circuito que não passa corrente? Circuito aberto. Tá? Então, ó, virou um circuito aberto e eu calculo o Vx. Então, esse Vx, pessoal, não é o Vx final. Tá? Então, o Vx é diferente desse Vx que eu chamei de linha aqui, ó. Aqui não é derivada, tá, pessoal? Vocês estão fazendo cálculo. Vocês viram já essa notação com um tracinho em cima? Viram, né? Lá com o linto.
Sim, sim. Tá? Então lá é derivada, tá, pessoal? Aqui não é derivada. Tá? Então, Vx', uma linha, né? Ela é a contribuição da fonte de 50. Tá? Então, esse Vx vai dar uma parcela da tensão total. Só a parcela produzida pela fonte de 50. Tá? Daí, como é que eu faço para resolver o Vx'? Usa algum método. Qualquer método. Pode ser malhas, nós, associação de resistores, o que vocês quiserem. Tá? Então, como é que eu faria agora? Quero saber o Vx, então eu vou pegar e posso usar a lei de Kirchhoff das correntes naquele nó ali, por exemplo. Tá? É uma possibilidade, que vai dar a mesma coisa que aplicar nós, né? Então, nesse nó aqui, nós temos a corrente do R1 entrando e do R2 saindo. Tá? O que é o R1? É 50, que está aqui, por causa da fonte que está ligada no terra, menos Vx' sobre 30. Tá? O que é o IR2 aqui? Ó? É Vx menos 0 sobre 20. Daí isola o Vx. Tá? Faz um mínimo múltiplo comum aqui, ou multiplica cruzado, nesse caso é mais fácil. Né? Só multipliquei cruzado. Ó, 20 foi para lá e 30 foi para lá. Então ficou 20 vezes 50, 20 vezes Vx' igual a 30 Vx'. Isola o Vx', 20 volts. Tá? Então quer dizer o quê? Que essa tensão Vx, ela vai ter um valor lá, 20 volts dessa tensão, que eu não sei ainda quanto que é, veio da fonte de 50. Tá? Que é aquele mesmo 0,4 que eu calculei lá, né? Que é 40% do... É só fazer o divisor de tensão aqui, né? Que é a outra forma. Tá? Então, posso pegar e usar a regra do divisor de tensão. Tá? Que é a tensão vezes o R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Essa aqui é uma regrinha. Isso aqui tem que decorar, né? Se eu quero saber a tensão num resistor, é a tensão total vezes o resistor dividida pelo resistor equivalente. Tá? Que é a soma dos dois, porque é um série. Ok? Aí substitui ali e vai dar 20 volts também. Tá? Então não importa o método, tá, pessoal, que vocês vão fazer aqui. Tá? Vocês já viram várias ferramentas de cálculo de circuitos. Tá? Então agora está na hora da gente começar a usar elas. Vamos usar que resolve mais rápido o circuito. Tá? Beleza? Estão comigo ainda, pessoal? Vocês são espírita? Vocês estão comigo ainda? Estamos aqui. Estamos aí na luta. Então tá. Então, essa fonte de 50 contribuiu com 20 volts. A pergunta que falta agora, tá, e essa fonte de 5 amperes aqui, ó, vai contribuir com quanto? Então, vamos lá. Então, já calculamos o Vx'. Vamos calcular, agora vamos para o passo 2, né, que é, repita o passo 1 para cada uma das fontes. Tá? Tem que ser as fontes independentes, fonte controlada, depois a gente vê. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós temos que zerar a fonte de 50 e considerar apenas a fonte de 5 amperes. Tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos sempre resolver um circuito com uma fonte só. Se tiver 10 fontes, nós vamos resolver 10 circuitos com uma fonte. Tá? Então, aqui ó, nós temos ó, a fonte de 5 amperes e como é que a gente zera a fonte de tensão? A gente tem que zerar a tensão nela. Então, vai ficar uma fonte de 0 volt. Ok? O que é uma fonte de 0 volt? É um curto-circuito. Tá? Então, vai virar um curto-circuito no lugar da fonte. Tá? Beleza? A única coisa, pessoal, que tem que tomar cuidado aqui, ó, é que aqui a gente está calculando tensão Vx, mas digamos que a gente estivesse calculando a corrente no resistor 1, tá? Que seria, digamos, um IR1 linha. Antes e agora seria o IR1 duas linhas, que é a contribuição na fonte de corrente. No circuito anterior, ó, eu vou voltar para o slide anterior, vocês teriam que escolher um sentido para a corrente, tá? Que tem que ser nos mesmos, nesse circuito e no próximo, tem que estar com o mesmo sentido. Ó. Aqui eu escolhi da esquerda para a direita e aqui de cima para baixo. Então aqui, ó, quando a gente está fazendo a contribuição da fonte, tem que manter o mesmo sentido. Tá? Tem que manter o mesmo sentido, né, nas duas análises. Tá? Porque senão porque no final é a soma dos dois. E tem que somar para o mesmo lado. Então aqui, ó, nesse circuito ficou um circuitinho paralelo, né, como vocês já falaram antes, onde essa corrente tem que ficar para cima, ó. Sendo que a corrente vai fazer isso aqui, ó, ela vai vir para cá e vai vir para cá, né? Então essa corrente aqui vai dar negativa nesse exercício, a corrente do resistor 1.
Só que pode ser que no outro deu positiva e as duas acabam dando positiva. Não sei, tem que calcular para ver. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que calcular a contribuição, então, da fonte de 5 amperes. Então, posso fazer por nós aqui também, ó. Vx, posso fazer por nós. Então, aqui, ó, eu tenho uma corrente para baixo, tá? E essa aqui eu vou manter esse mesmo sentido, ó. Tá? Então, seria a corrente do resistor 1, tá? E R1, para quem não lembra, né, essa corrente eu posso adotar o sentido que eu quiser. Então, eu adotei para cima, ó, tá? Apontando para cima. Então, vai ficar 0, né? Porque nesse ponto aqui nós temos 0 volt. Ó. 0 menos Vx, duas linhas, tá? Sobre 30, mais 5 amperes entrando no nó, igual a corrente do IR2 aqui, ó, que é essa aqui. Tá? IR2. Que tá Vx, duas linhas, menos 0 sobre 20. Tá? E daí é só isolar o Vx aí. Mesma coisa. Tira o mínimo aí, o mínimo é 60, né? 20 com 30. 60 por 30 dá 2, né? 2 vezes menos Vx. 60 dividido por 1 aqui dá 60 vezes 5 vai dar 300 aqui. 60 por 20 dá 3. 3 Vx, duas linhas. Tá? Cancela o 60. Deixa o 300 ali. Esse 2 Vx vai para o outro lado. Vira um 5. Passa dividindo. Então, Vx duas linhas dá 60 volts. Tá? Então, o que é? Esse 60 volts aqui, pessoal, não é a tensão total. Ele é a contribuição da fonte de 5 amperes. Tá? Beleza? Posso usar outro método. Tá? Não preciso calcular... posso fazer, por exemplo, uma associação paralela dos dois aqui, que nem eu fiz antes, né? Porque... como a corrente, ó, ela vai descer aqui, vai descer lá, ela vai produzir um mais e menos aqui, ó. Tá? Essa é a corrente real, né? Essa aqui, ó, que está circulada, é a corrente que eu escolhi lá no início. Tem que morrer abraçado nela, tá? Mas no final das contas, os dois estão em paralelo. Daí eu posso fazer um paralelo dos dois, né? O Vx é o R12, né? Que é o paralelo do 1 com 2 vezes a corrente, tá? E daí faço o paralelo e daí dá o Vx duas linhas, né? Tá? Que dá 60 volts também. Tá? Então não importa qual dos dois métodos, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Até aí tá tranquilo, né? Agora eu já paguei o método dos nós, salvei esse já, agora já... Não. Não é pra pagar. Não é pra pagar. Não é pra pagar. Porque esse método aqui, ele não é um negócio assim que dá para usar sempre e a maioria das vezes não vale a pena, tá? Mas o principal é que tem que ficar a ideia desse, tá? Mas em alguns casos, pessoal, eu digo assim, ó, para duas fontes, às vezes vale a pena, tá? 3 fontes mais difícil, mas com 2 vale a pena. Para muitas fontes, com certeza não vale a pena usar superposição, tá? Ele é mais interessante a ideia dele, tá? Beleza, então o que nós fizemos? Nós calculamos a contribuição de cada fonte. Tá? O que nós vamos fazer agora? Então é o passo 3, somar a contribuição de cada fonte. Tá? Então o Vx', que é a contribuição da fonte de 50, é 20 volts. E o Vx duas linhas, que é a contribuição da fonte de 5 amperes, é 60. Tá? Então agora, o que é a tensão final que eu estou procurando? O Vx verdadeiro, final, que é a contribuição de todas as fontes, né? Esse é o Vx final. Ele é a contribuição de cada fonte. Então tem que somar as duas. Por isso que é superposição, né? As duas contribuições se superpõem, tá? Gerando, então, a tensão total, que é 80 volts. Tá? Beleza? Então, esse é o método da superposição. Tá? É assim que eu faço. Calcula de cada uma delas e depois soma no final. Se a fonte estivesse consumindo, aí daí ia ficar negativo, né? Ia somar com negativo. No caso, digamos, se a fonte estivesse para baixo, por exemplo, tá? Provavelmente daí o Vx duas linhas, que é a contribuição dessa fonte, ela daria um valor negativo. Ela daria provavelmente menos 60. Tá? E daí o somatório daria menos 20. Tá? Menos 40, né? Menos 40. Tá?
Então aqui a gente não chegou na parte de consumir potência, agora é só tensão ainda. Tá? Então se você naquele circuito de antes, ali eu vou voltar no de antes que daí fica mais fácil. Deixa eu limpar aqui também. Se essa fonte estivesse para baixo, ó, daí vocês iam resolver esse cara aqui, ó, esse 5 ia estar do outro lado aqui, né? Porque ele ia estar saindo do nó. Ia estar mais 5 aqui, vocês iam resolver esse número aqui, ia dar menos 60. Tá? Porque só inverteu a fonte, né? Daria menos 60. Tá? Daí quer dizer que essa fonte aqui, ó, ela está injetando uma tensão negativa. Se ela está consumindo potência ou não, daí tem que analisar depois. Eu não saberia te dizer. Tá? Não sei. Provável. Como ela tem uma magnitude maior, ela contribui com 60 e outra com 20, talvez ela esteja fornecendo. Não sei. Tem que analisar depois. Não dá para tirar essa informação por aqui ainda. Tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então agora, pessoal, ó, então calculamos a tensão. Tensão, pessoal, é linear. Tá? Corrente é linear. Se eu dobro a tensão, dobra a corrente e vice-versa. Beleza? Agora, a pergunta é, e a potência? Se eu quisesse calcular a potência nesse resistor aqui, ó, que coincidentemente a tensão em cima do resistor 2 é a mesma tensão Vx, né? Porque o mais está aqui e o menos está ligado no terra, né? Então a tensão do resistor 2, nesta polaridade aqui, ó, PR2, ela é o mesmo Vx. Correto? E nós calculamos a contribuição de cada uma assim, tá? O Vx aqui, Vx, duas linhas aqui, tá? Então, o VR2 é o próprio Vx. Então, quanto que é a potência? Como é que eu faço para calcular a potência total do resistor 2? Isso aqui tem que ficar bem claro, tá, pessoal? Potência no resistor 2 eu tenho que calcular com a tensão total. Óbvio, né? Se eu tenho, nesse caso aqui, ó, quanto é que deu o resultado final, que deu 80 volts, eu tenho que calcular utilizando os 80 volts. Porque é a tensão total. Então, vai dar a potência total. Tá? E não tem outra forma, é assim. Tá? Com a tensão total. Da mesma forma que vocês estivessem fazendo por malhas ou nós. Tá? Aquela, lá em malhas e nós, pessoal, a tensão e corrente que vocês acham é o total. Tá? Não é a contribuição, lá é o total. Aqui eu estou separando. Tá? Então a pergunta que eu faço, ó, eu posso calcular a potência R2 usando as contribuições de cada fonte e somar no final? Tipo assim, ó, pegar e usar o 20, que eu usei daqui, ó, que seria o Vx', e colocar aqui, e daí pegar e usar o Vx duas linhas, ó, e colocar aqui, ó, e daí somar o resultado, não dá para fazer, tá, pessoal? Porque olha aqui, ó, o total deu 320. E aqui a contribuição da fonte de 20 deu 20 watts, e na de 60 deu 180 watts, que somando as duas dá 200. Não dá o total, tá? Então, potência, pessoal, não é assim que faz. Não dá para fazer com as contribuições, tá? Por que que não dá? Porque potência não linear, tá? E superposição só funciona com variáveis e com sistemas lineares, tá? Ok? Então, a PR2 não é diferente do PR linha e PR duas linhas, tá? Ok? Então, que nem o slide daquela dia lá, né? Esqueçam o que está escrito no slide anterior. Não dá para fazer. Não é linear, não pode. Tá? Ok? Porque além de a gente tem que saber o que a gente tem que fazer e tem que saber o que a gente não pode fazer também. É tão importante quanto. Tá? Ficou claro, pessoal, isso? Sim. Tá? Potência é não linear. Não pode utilizar as partes aqui para calcular. Tem que usar o total. Essa parte de esquecer é mais fácil que a de lembrar. Sim. Na verdade, vocês já acabaram fazendo sempre o total, né? Então, bem tranquilo. Beleza? Oi. Uma dúvida rápida. Se eu tivesse uma fonte, tipo, meio que no meio do sistema, assim, sem estar ligado com o negativo, poderia fazer com esse método também? Ou Tivesse como.
sei lá. Tipo, digamos que ali nos 5 amperes ali tivesse um outro resistor e daí tivesse mais um caminho ali por cima que tivesse outra fonte. Sim. Não, tipo uma fonte passando entre o R1 e o novo resistor ali. O professor botou ali em cima. Ah, tipo aqui? É, tipo isso. Pode, não tem problema. Daí, na hora que vocês vão contabilizar essa fonte aqui, vocês vão zerar as outras, tá? E daí vai fazendo uma por uma. Daí, na hora de eliminar essa fonte aqui, vocês vão trocar ela por um curto também. Daí vocês vão resolver 3 circuitos. Se tiver 3 fontes, aqui a fonte 1, fonte 2 e fonte 3. Tá? Então vai ter 3 contribuições, uma de cada fonte, e daí no final aqui vai ficar o VX linha, VX 2 linhas e VX 3 linhas. Né? Tá? Beleza? Beleza. Então tá. Então o número de circuitos que vocês vão ter que resolver é igual ao número de fontes. Tá? Se tiver 5 fontes, vai dar 5 circuitos. Só que são 5 circuitos com uma fonte. Então são 5 circuitos mais fáceis de resolver. Tá? Beleza? Então agora, pessoal, vamos complicar, vamos fazer o caso que tu comentou. Fazer um circuito com 3 fontes. Tá? 3 fontes aqui, o que é quase o que tu falou ali. E daí vamos resolver ele por superposição. Né? Tá? Beleza? Mas antes vamos fazer um intervalinho, hein? 10 minutinhos, agora é 11h34 até as 11h44. 10 minutinhos aí só para ir no banheiro. Tá? E daí já voltamos. Né? Pode ser? 35. Tá? Só para ir no banheiro e daí já voltamos. Voltamos às 11h45. Daí tocamos mais meia horinha ali para fazer esse exercício. Tá? Eu vou deixar ele aqui, ó. Se alguém tá de boas aí, quiser ir fazendo, pode ir fazendo. Senão depois a gente continua. Tá? Ok? Voltamos aí, então, em 10 minutinhos. Pode soltar os comerciais aí agora. Isso aí, eu vou botar a musiquinha agora. Aquelas musiquinhas chatas, né?
Olá, pessoal, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Todo mundo aí? Tranquilo? Podemos começar? Segue o baile. Então, vamos lá. Então tá, pessoal, aqui o objetivo é então, ó, calcular a contribuição de cada fonte, tá, na corrente do resistor 1 e na corrente do resistor 2. Usando o teorema da superposição, calcular também a corrente IR1 e IR2 total, né? Que é a contribuição total de todas as fontes. Então, como que a gente resolve este exercício aí? Tá? Então, o objetivo, pessoal, é a gente usar aqueles passos, né, que eu mostrei antes para vocês. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou, para evitar de redesenhar todo o circuito novamente, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colar o circuitinho aqui embaixo, e daí eu vou... Por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque eu posso, né? Então, aqui eu peguei o circuito, e eu vou resolver agora fonte por fonte, tá? A contribuição de cada uma. Então, a primeira que eu vou fazer pode ser aqui o da fonte de... Vamos fazer aqui da fonte de 2 amperes. Tá? Então, vamos fazer de conta que a gente está resolvendo primeiro essa fonte aqui. Então, para resolver esse circuito, eu vou zerar as outras fontes. Tá? Então, se eu vou considerar somente a fonte de 2 amperes, eu vou zerar a fonte de 20 volts. Como que eu zero uma fonte de tensão? Eu vou colocar 0 volt. Então, se eu colocar 0 volt aqui, ó, eu desliguei a fonte. Tá? Uma fonte de 0 volts, pessoal, ela é uma fonte que a diferença de tensão dela é 0, ou seja, é um curto-circuito. Tá? Não passa... na verdade, pode passar a quantidade de corrente que quiser. A fonte não vai fazer nada. Tá? Não vai absorver potência, nem vai fornecer, porque zerou a tensão, zerou a potência. Então, a gente pega aí, pode pegar e deletar essa fonte daqui, né? Ela vira um curto-circuito. Tá? E aqui eu vou zerar a fonte de corrente também. Tá? Então, a fonte de corrente, quando eu zero ela, eu digo assim, ó, aqui é 0 amperes. Tá? Então, 0 amperes, pessoal, não passa nada de corrente. Então, ela vira um circuito aberto. Tá? Então, simplesmente, meu circuito fica assim. Tá? Então, esse, pessoal, é o circuito que nós temos que resolver. Nós temos que calcular aqui ó, a corrente do resistor 1 e a corrente do resistor 2 nesse subcircuito aqui. Ó. Então, esse circuito aqui vai ser a corrente IR1 linha e IR2 linha. Tá? Então, é isso aí. Como é que a gente resolve esse circuito aí? Tá? Usando qualquer um dos métodos que a gente aprendeu até agora. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar aí com a corrente IR1. Tá? Como é que a gente calcula, ou será que não é fácil da gente olhar já e identificar quanto que é a corrente desse resistor R1 aí? Quanto que vocês acham que é a corrente nele? Ou melhor, quanto que é a tensão em cima do resistor 1 aí? Olhando para o circuito. 0. 0, né? Por quê? Porque se você seguir esse fio aqui, ó, pessoal, ó, tem um fio curto-circuitando o resistor R1. Então, a tensão, ó, a tensão em cima do resistor 1, o VR1 aqui, colocar, já que a corrente está nesse sentido, eu vou colocar uma polaridade aqui. O VR1 é 0, seria o VR1 linha, né? Ele é 0 volt. Logo, a corrente do resistor 1 linha aqui, ó, ela é 0 amperes. Tá? Não precisa fazer nada aí para calcular ele. Tá? Então, sobrou o quê? Sobrou essa parcela de baixo aqui. Ó. Então, tem que calcular aqui o quanto que é o meu IR2 linha. Tá? Então, se a gente olhar só essa parcela de baixo, pessoal, o nosso circuito ficou assim. Ó. Ele ficou somente uma fonte de corrente, o resistor 2 aqui, ó, e o resistor 3 aqui. Tá? Então, aqui ó, é 5 ohms e aqui é 5 ohms. Tá? 2 amperes. E eu quero saber quanto essa corrente aqui, ó, IR2 linha. Tá? E aqui é o 0. Então, pergunto para vocês, isso aí é de cabeça também, né? Qual é a corrente no resistor IR2 linha? De cara. Não precisa nem fazer conta esse.
Ninguém? Essa aí tá cabeça. Não é 2,5, porque os dois são igual? 2,5. Mas tem 2 amperes aqui, ó. Tem como a corrente de algum dos resistores dar mais que 2? Não, pera, confundi tudo. Eu achei que era uma pergunta, foi outra. Tá. Tá, então tá passando 2 amperes. Não, pera, 1 ampere. Por que 1 ampere? Porque os dois têm a mesma resistência. Isso. Então a dificuldade da corrente passar pelos 2 resistores é a mesma. Então vai em metade para cada um deles. Tá? Então esse IR2 aqui vai ser os 2 amperes dividido por 2, né? Que vai dar 1 ampere. Tá? Então, Eu confundi que eu já tô sentindo o cheiro do almoço daqui. Tá? Vamos apurar aí, senão vai desconcentrar tudo. Tá? Então aqui tem várias outras formas, né? Vocês podem fazer pelo divisor de corrente, se vocês quiserem, né? Divisor de corrente. Essa é uma forma, então já é uma maneira da gente revisar, né? Corrente. Então aqui, se eu quero saber a corrente nesse resistor que é o R2, né? R2 e aqui é o R3. Então é o IR2. Eu pego a corrente total vezes o outro resistor. R3 sobre IR2 mais R3. Essa aqui é uma forma de fazer. Tá? Então vai dar 2 vezes 5 sobre 5 mais 5. Isso aqui dá 1 ampere. Tá? E tem outras formas. Eu posso fazer um nó aqui, se eu quiser, somar as correntes. É outra forma. Tá? Mas para nós, a gente só está buscando IR1 e IR2. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que essa fonte de 2 amperes contribui com 1 ampere para o resistor 2. É isso que essa análise nos disse. Tá? Beleza? Então, fizemos já 1/3 do exercício. Vamos para a outra parte. Tá? A contribuição agora da fonte de 20, pode ser. Tá? Vamos colocar esse circuitinho aqui, ó. E nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Repetir o outro passo, que é a gente pegar e eliminar as fontes, tá? Que a gente não está analisando no momento. Nós vamos deixar apenas a fonte de 20 volts. Tá? Nós vamos zerar essa fonte de 2 amperes. Como é que eu zero uma fonte de corrente? Eu troco ela por uma fonte de 0 amperes, que é um circuito aberto. Tá? Vai ficar um circuitinho assim. Okay? Essa fonte aqui vai zerar também. Então vai virar um circuito aberto. Sobrou apenas este circuito aí. Ó. Tá? Esse símbolo de terra eu vou colocar aqui no meio, inclusive. Ó, tá? O terra está aqui. Ó. Ok? Beleza? E agora, como é que eu calculo a corrente no resistor 1? Vamos começar assim. Tá? Isso aqui agora vai ser o IR1 2 linhas e o IR2 2 linhas. Tá? Beleza? Agora pergunta para vocês. Vamos calcular primeiro o IR1 uma linha. A pergunta para vocês. Qual é a tensão em cima desse resistor R1 aqui? Qual a tensão em cima do resistor R1? Ninguém? E a fome está batendo. Então, eu vou redesenhar esse circuito aqui, ó, de lado. Oi? Bah, eu tô na dúvida, professor, porque ele, na teoria, conecta no negativo da fonte, mas eu vou chutar que é 0. Não, por que 0? Esqueçam esse... Eu vou até apagar esse 0 aqui. Vou apagar esse 0 daqui. Não vai servir para nada. Agora. Ó, vou pegar esse circuito aqui, eu vou girar ele. Desenhar ele de lado. Ó, aqui o R1. Tá? Ó, a corrente está no positivo da fonte, está ligado na setinha aqui, ó, nesse ponto. A corrente desce aqui. E daí, esses dois resistores, ó, eles ficam aqui, ó. E daí desce aqui, ó. Tá? Só que a diferença é que o terra está ligado aqui, ó. Tá? Ah, professor, mas eu só sabia resolver quando o terra estava embaixo aqui. Esse aqui não dá, é a vida. Tá? Então, esse aqui é o R3 e esse aqui é o R2. Tá? Eu quero saber essa corrente aqui, ó. Vai ser 20? Não, pera. Do R1 ou do R2? Quanto que é, por exemplo, a tensão do VR1, duas linhas aqui? Quanto que é essa tensão em cima aqui, ó, dele? Vai ser 20, porque eles estão em paralelo. Isso, então a fonte está em paralelo com o resistor R1 aqui, né? Estão ligados. Mais está ligado aqui. Quando e as o menos respostas são muito óbvias, assim, a gente parece que é um pega-ratão e
Acho que por isso que o Luiz botou 0 ali, sei lá. Então tem que tomar cuidado. E vocês têm que abstrair, tá, pessoal, essa ideia de que o circuito tem que estar nessa forma que eu desenhei aqui, ó. Tá? Da forma que ele apareceu aqui, ele tá meio difícil de ver. Mas vocês têm que pegar e abstrair isso, porque o circuito na prática, quando você estiver analisando uma placa de circuito impresso, o circuito nunca vai estar bonitinho assim. Ele vai estar disperso na placa, às vezes vocês vão ter que analisar um circuito bem complexo. Então, nesse caso aqui, ó, tem que abstrair, né? Você tem que só seguir os fios, no final das contas. Ó, o mais, ó, se você seguir o fio, ele vai chegar aqui, ó, nesse positivo. E o negativo vai chegar aqui, ó. Então, em cima do resistor 1 tem 20 volts. Tá? Então, já sai direto lá, ó. E daí, para calcular a corrente do IR1 duas linhas, é o 20 sobre 10 aqui, ó, que dá 1 ampere. Tá? Então, é direto. Agora, o resistor 2, ó. Então, a corrente, ó, pessoal, ela vai fazer o quê? Ela vai sair do positivo da fonte sempre e vai circular pelos resistores e voltar para o negativo. Então, ó, olha o caminho que essa corrente percorreu no resistor 2 e no resistor 3. Tá? Então, o resistor 2 e o 3, eles estão em que tipo de ligação? Série ou paralelo? Série. Série? Não importa se o terra, pessoal, tá aqui ou tá aqui. Esqueçam o terra. Tá? O que importa é o caminho da corrente. Tá? Então, o caminho da corrente é que a corrente nos dois resistores é a mesma. Então, a corrente vai circular assim. Ó. Tá? Não importa se o terra está aqui embaixo ou está lá em cima. Só pode ter um terra no circuito, mas onde ela está não importa. Tá? Então, a corrente que vai passar aqui, ó, do IR duas linhas aqui, IR2 duas linhas, ele é a tensão dos 20, né, sobre a soma dos dois resistores, que é 5 mais 5 aqui, que dá 10, que dá 2 amperes. Tá? Então, esse aqui é o IR duas linhas. Beleza? Então, já calculamos a contribuição da fonte de 10. Tá? O que falta agora? Contribuição da fonte de 5 amperes, que está lá na direita. Tá? Vamos colocar o circuitinho aqui. Ó. Ok? Então, agora é a fonte de 5 amperes. Né? Então, novamente, fonte de corrente. Fonte de corrente aqui vai virar um circuitinho aberto. Tá? Então, vai desconectar o circuito daqui. Fonte de tensão vai virar um curto-circuito, né? Ok? Vai virar um circuitinho assim. Ok? Então, agora nós vamos calcular o 3 linhas. Tá? 3 linhas. Beleza? Então, o que aconteceu com o circuito aí? Pergunta, novamente. Qual a corrente do resistor IR1, 3 linhas aqui? Ou, quanto que é essa tensão no VR1, 3 linhas aqui? Vamos lá que está quase no finalzinho, pessoal. Essa aqui é a última. Hein? Qual a tensão em cima desse resistor aí, pessoal? Fome, professor. Eu tô com fome. 2,5. 2,5? Por quê? Pera, o IR1 ou no IR2? IR1. Ah, IR1, tá, 0. 0, né? Porque, ó, fechou um curto aqui, ó, novamente. Ó. Tá? Então, 0 volt. Ok? Então, logo, essa corrente aqui, ó, do IR1, 3 linhas, é 0 amperes. Tá, agora vamos para o IR2, 2 linhas. Então, como é que eu calculo a corrente nesse resistor aqui agora? Que eu botei a carroça na frente dos bois, 2,5. 2,5. Tá? Então, esse resistor de cima está em curto-circuito. E esses 2 amperes, né, como são dois resistores iguais, né, uma parte vem para cá, 2,5, e os outros 2,5 vêm para cá. Tá? Então, somando, vai fechar os 5 amperes. Então, logo, o IR2, 3 linhas, vai ser igual a 2,5. Vou colocar assim, ó, 5 dividido por 2 igual a 2,5 amperes. Tá? Então, dividiu pela metade. Beleza? Então, a gente calculou a contribuição de cada uma das 3 fontes. Okay? Então, o que eu preciso fazer agora para calcular o valor da tensão final? Que eu quero o IR1, tá? Que o IR1 ele é o quê?
ele é a soma do IR1 linha mais o IR2. 2 linhas mais o IR3, o IR2. Estou misturando tudo aqui. É a fome, pessoal, é a fome. IR1, 3 linhas. E depois aqui também, né? O IR2, vai ser tudo IR2, linha, IR2, 2 linhas, IR2, 3 linhas. Tá? Agora temos que buscar os valores aí que estão espalhados aí. Então, primeiro, o IR1, uma linha, então aqui é 0. Depois, lá em cima, vou colocar assim. Lá em cima, o IR1, 2 linhas, que é 1 ampere. E depois o IR1, 3 linhas, que é 0. Então, esse cara aqui é 1 ampere. Tá? Então, no IR1 nós teremos 1 ampere apenas. Tá? No IR2, nós temos aqui na primeira parte 1 ampere. Tá? Mais o IR2, 2 linhas, 2 amperes. Mais o IR2, 3 linhas, que é 2,5 amperes. Então, aqui vai fechar 3, tá? Com mais 2, 5,5 amperes. Tá? Então, essa aí, pessoal, é a contribuição, é o total da corrente. Tá? O mais interessante, pessoal, que vocês podem notar desse circuito aqui, ó, é, por exemplo, na corrente do resistor 1, ó, nós temos 2 zeros aqui. Ó. Tá? O que significa isso? Que nesse circuito aí, a corrente do resistor 1, ela só aparece no segundo circuito, ó. Nesse aqui, ó. Tá? Que aparece um 1 aqui. Significa o quê? Que as fontes de corrente não produzem corrente no resistor de 20. Tá? Que é esse resistor de cima. Ok? Por quê? Porque em cima do resistor de 10 ohms aqui, do R1, nós temos sempre 20 volts ligados. Ó. Então, a tensão nele é sempre 20. Então, 20 por 10 aqui dá 2 amperes. Tá? Deveria dar 2 amperes. Não foi isso que nós calculamos antes? Acho que eu copiei errado de algum lugar aqui. O colega não sabe dividir aqui, ó. 20 por 10 deu 2. E ninguém falou nada. Não vou dizer que é minha culpa só. Tá? Não é só minha culpa isso aqui. Vocês também não estão prestando atenção, né? É 2 amperes. 20 dividido por 10 deu 1. Tá? Então aqui, ó, pessoal, a corrente no resistor de 1 depende apenas desses 20 volts aqui. Ó, tá? Não depende das correntes. Ok? Porque essa corrente, por exemplo, de 2 aqui, o pessoal, em vez dele pegar e fazer o caminho lá pelo resistor de cima e contribuir com corrente para ele, ele acaba passando aqui, ó, por essa fonte aqui, porque ela não tem, a fonte não impede a passagem dessa corrente de 2 amperes. Tá? Então acaba que ela não interfere. Tá? Então é interessante com esse método a gente conseguir entender e separar a contribuição de cada uma das fontes. Tá? E a gente entender, né, que é a superposição das respostas das fontes que contribui, então, para a corrente final. Tá? Beleza, pessoal? Conseguiram mais ou menos entender a ideia? O que nós estamos fazendo aí? Não é tão difícil assim, né? É. Tem que analisar um circuito mais confuso, às vezes. Mas, aparentemente, é mais fácil que malha e nó. É mais fácil. Por quê? Porque você resolução de resistores. Isso, vai usar mais associação de resistores do que outra coisa. Tá? Então, nesse teorema aqui, é assim, depois quando a gente vê Thevin e Norton, lá a gente vai ter que usar malhas e nós de novo. Mas nesse aqui, pessoal, é mais associação de resistores do que outra coisa. Tá? Por isso que tem que saber, é uma revisão da associação de resistores, na verdade. Tá? Então, e o que simplifica aqui, que é sempre uma fonte por vez. Tá? É sempre uma fonte por vez, então facilita bastante o cálculo aí. Tá? Não tem... Acaba que simplifica muita coisa. Beleza, senhores? Eu sei que vocês estão todos com fome, eu também estou com fome. Tá? Então, não vou começar outro exercício, senão vocês vão me matar aqui. Tá?
Beleza? Então, o que nós vamos fazer na próxima aula? Quinta tem prova, né? Quinta tem prova. Qualquer coisa aí, pergunte aí no decorrer da semana, tirar alguma dúvida. Aí, quinta prova. E sexta, daí a gente começa superposição com fontes controladas, que daí tem que usar análise nossa, porque complica bastante coisa. Tá? Aí, professor, uma coisa que eu ia falar ali, ó, será que não dá para botar no Moodle a data das provas, que nem é o trabalho? Tá, mas tá lá. Mas tá lá, eu acho. Eu... Tá lá bem no último item lá. Acho que é prova dia 15. Acho que tá lá. Tá, vou parar de gravar aqui, pessoal, que eu acho que já finalizamos a aula, né?